Olá a todos. Então eu vou continuar o nosso trabalho com o tema de monitoramento e controle, né? Aqui nesse slide vocês têm o ciclo de vida do projeto e a gente verifica onde está esse monitoramento e controle, né? A gente tem a concepção inicial, o planejamento, a execução e onde que está esse monitoramento e controle. Bom, o monitoramento e controle ele está em todas as partes. Ele inicializa desde a primeira etapa, o planejamento ele acompanha, na execução principalmente, e também na conclusão para verificar todos esses dados. Então, qual que é o objetivo desse monitoramento e controle? Então, o objetivo do monitoramento e do controle do projeto é justamente garantir que toda a fase de planejamento, que todo o planejamento que foi feito para esse projeto, ele seja executado, né? ele seja atingido todos os objetivos. Então, ele serve para uma análise periódica dos riscos. Então, você está sempre verificando se os seus riscos envolvidos eles estão sendo atendidos ou não. O acompanhamento das etapas do projeto. Então, como a gente verificou no slide anterior, tem todas as 4 etapas. Você pode verificar a cada etapa como que está o funcionamento, o desempenho de cada tarefa, né? Você pode verificar isso daí. E também a questão de gerar e empregar relatórios de desempenho. Mais para frente, o nosso próximo apresentador ele vai falar sobre essa questão de relatórios de desempenho, e isso é uma coisa muito importante também. Então, o monitoramento, o que, que ele inclui, né? O que, que inclui nesse processo? O gerenciamento e o controle de mudanças, então ele verifica se as mudanças que ocorrem durante o projeto, e o que, que elas vão acarretar em questões de prazo, custo ou até mesmo em questão de qualidade do projeto, né? As medidas e inspeções do desempenho do projeto, a verificar a aderência dos planos, para verificar então se o que você está sendo executado está sendo aquilo que foi projetado, né? E uma avaliação eficiente das ações corretivas. Então, a análise de risco, que a gente vai comentar mais na frente, ela fala sobre isso. Então, você tomar uma medida para você poder corrigir algum erro que está tendo no seu desenvolvimento do projeto, né? O monitoramento e controle ele nada mais é do que a aplicação, né, do ciclo PDCA, né, o ciclo de Deming, que justamente é a melhoria contínua, que ele visa justamente você planejar, que já no início do projeto a gente já verifica isso daí, a tomar ação, né, tá sempre verificando que é necessariamente esse o intuito do monitoramento e controle, verificando e tomando as ações corretivas, né? Porque não adianta nada você planejar, checar e não ter uma ação em relação a isso, né? E ele vai fazer isso onde? Ele vai fazer isso no cronograma, no orçamento, no escopo e também na qualidade. Então ele vai atuar em todos os meios do projeto, né? Então, basicamente, o que a gente tem de tópicos para essa análise, né? Aí, o escopo do projeto, como eu comentei, desde o início ele verifica esse escopo, ele faz essa integração, porque muitas vezes a gente tem problemas de projeto, que é justamente essa questão da integração. Por exemplo, se você está tendo uma análise de software, você está desenvolvendo um software e você tem uma equipe trabalhando em cada etapa, é bem importante que essa integração final ou as integrações parciais do software, elas ocorram de forma correta, né? Então, por isso que é importante você ter um escopo bem detalhado, né? E sempre focando nessa questão de integração, que o monitoramento ele vai tentar corrigir essa integração, né? A questão do tempo, do custo, da qualidade, comunicação, que é um dos na prática, em relação a projetos, é um dos problemas mais agravantes, que é você ter a comunicação entre as equipes, não só a equipe que está executando, que está no planejamento, mas todos os stakeholders, né? Então, ter essa comunicação correta entre todos os envolvidos é muito importante, né? Porque tanto o cliente que está solicitando um serviço, ele tem que ter a mesma ideia ou algo bem parecido com aquilo que o grupo que está desenvolvendo esse projeto, né? Para ter todas essas etapas ele sempre está acompanhando, está verificando como que está sendo a execução daquele projeto que foi pedido, né? Justamente essa questão de riscos, as aquisições, então
quando você necessita de um equipamento que tem algum prazo um pouco maior. Então o monitoramento e controle ele vai estar verificando se isso vai ser um caminho crítico, não vai ser. E como eu comentei também as partes interessadas. Aqui tem uma visão geral dos grupos de processos, que é bem interessante, que o monitoramento e controle ele está sempre ali no escopo, no custo, na qualidade. Isso que vai ser mais abordado mais à frente, é só um overview, mas a gente vai comentar mais isso aqui mais à frente. Então, o monitoramento, entre eles, o monitoramento de risco, que é um dos mais importantes, ele visa a identificação, né, do seu risco, análise quantitativa, a resposta ao risco e o controle do risco. De forma geral, então seria você identificar o risco, né? Essa identificação pode vir de várias formas, pode vir, por exemplo, com lições aprendidas de outros projetos, ela pode vir com um brainstorming, que é no início do projeto que você verifica todos os problemas, né? Você verifica o EC, né? E se acontecer isso, qual vai ser a nossa ação? Se acontecer aquilo, qual que vai ser a ação? Né? A análise quantitativa, então todos esses riscos eles devem ser quantificados. Quais são os riscos mais agravantes, quais são os riscos menos agravantes, porque existem riscos que, até a gente vai comentar na frente, que tem risco que você, infelizmente, você não consegue eliminar ele 100%. É um risco que você tem que conviver no projeto. Mas não é por causa disso que você vai deixar ele de lado, você sempre está tendo que fazer um monitoramento dele. A resposta a esse risco, né? Então, a cada risco que você levanta, você tem que ter uma ação a ser tomada para poder corrigir esse risco, né? E justamente o controle, você ter justamente listado esses riscos, saber toda a equipe, né, todos os stakeholders, saber quais que são esses riscos para todo mundo ter noção e cada um tomar a sua ação de controle do risco, né? E então, qual é o problema, né, em relação ao monitoramento desse risco, né? Que o risco ele muda durante o percurso do projeto, né? Então, quando você inicializa um projeto, você tem um grupo de riscos que vai ser mapeado juntamente na iniciação, né? Mas esses riscos eles não são fixos, eles vão mudar, né? Então, como é que eu vou controlar esse risco que pode porventura subir ou agravar ou até mesmo surgir novos riscos, né? Então, é bem importante a gente saber que, justamente por essa questão, tem um teorema de Bayes, que foi, foi dito por Bayes em 1767, que diz mais ou menos assim, que a percepção das probabilidades muda a partir do momento que temos novas informações, né? Quanto mais informações se obtém, mais apurado será a percepção. Resumindo, seria justamente que quanto mais adentro você vai no projeto, mais informações você vai obter sobre o projeto. Então isso é interessante porque a sua visão do projeto vai ser cada vez maior. E você vai começar a verificar riscos que no início do projeto você não veria. Né? Então, por isso que o monitoramento de risco não é uma coisa que é feita somente no começo, é uma coisa que é feita no começo do projeto e ela é gradativamente aumentada, modificada, alterada, para justamente acompanhar essas mudanças em decorrer do projeto. Né? Então, uma sugestão, né, que o pessoal de projetos, de gestão de projetos repassa, né, que é justamente o monitoramento, né, é a gestão de risco, porque sem a gestão de risco você vai ter um risco que ele porventura no final do projeto ele não pode existir mais. Então ele é bem interessante porque você tem que ter aquela gestão, aquela lista de riscos mas ele não pode ser uma coisa que você pregue na parede e deixe lá, ó, esses são os nossos riscos. Isso é uma coisa que ela muda conforme o decorrer do projeto, né? Então, para isso tem também a questão do monitoramento de cronograma, né? Segundo a lei de Parkinson, que o trabalho ele se expande até preencher todo o espaço disponível, né? Então, que é uma outra questão também de cronograma, que é bem importante na questão de monitoramento e controle, que quanto tempo eu vou dedicar a uma tarefa, ou quanto tempo eu vou deixar para minha equipe executar essa tarefa, né? Porque
porque se eu deixar uma semana, a equipe vai fazer em uma semana. Se eu deixar em um mês, a equipe vai fazer um mês. Mas ela não vai fazer durante todo o mês, ela vai deixar para fazer no final desse mês, no final dessa semana, no final do dia que você deixar essa tarefa proposta, né? Então, uma solução para essa questão, que é uma coisa que permeia os projetos, é justamente arranjar um prazo factível e desafiador, né? O que seria esse factível e desafiador, né? Seria um peso que você consegue, seja uma coisa factível, que seja algo que você realmente consiga executar aquela tarefa naquele espaço de tempo disponível, né? Tomando em consideração todas as outras tarefas que a equipe tem, e desafiador, né? Justamente não deixar um mês para uma tarefa que você consegue fazer numa semana, né? Deixar justamente desafiando as pessoas para que elas consigam controlar todo o seu tempo, todas as tarefas e consigam executar essa tarefa proposta, né? E como encontrar esse valor, né? Essa é uma coisa muito difícil e ela e como que você vai encontrar ele? Justamente com um detalhamento e a qualidade do escopo, que é uma coisa que foi feita lá no começo do projeto, né? Então veja quão importante é um escopo, né? Porque no escopo você vai detalhar os pacotes de trabalho. Então, quanto menor for o pacote de trabalho, mais detalhado e com maior qualidade vai ser o seu escopo, né? Porque se você colocar, por exemplo, a gente pode dar um exemplo aqui na construção de uma casa, né? Quanto tempo demora para fazer uma casa, né? Pode demorar um ano, 2 anos, 10 anos, né? Em alguns casos menos do que isso. É, você não sabe o quanto tempo você pode levar nessa tarefa. Mas se você falar assim, qual o tempo que leva para montar uma porta, montar uma janela, isso são tarefas com pacotes de tarefas menores, com que você consegue dimensionar de uma forma melhor, deslocar recursos, né? Deslocar tanto pessoas quanto equipamentos que você vai precisar e você consegue estipular um prazo melhor. Então, essa é uma das soluções. Quanto menor é o pacote de trabalho, melhor fica para você poder desenvolver essa tarefa. Você fica um prazo mais factível, uma coisa que você sabe que você consegue fazer, você tem uma noção melhor de prazo, né? Então, o prazo do projeto será em função das atividades e não o contrário. Então, justamente você detalhando essas tarefas, você consegue somar essas tarefas, ver o prazo de cada uma e sim você colocar o prazo do seu projeto. E não você falar que o seu projeto ele tem 2 meses para acabar, para ser executado, e você colocar aquelas 20, 30 tarefas naquele prazo, né? Isso é algo bem preocupante que deve ser evitado ao máximo. Então, com isso, a gente tem a lei de Parkinson reduzida, né? Então, sempre pensar pequeno com objetivo grande, né? Sempre pensar naquela atividade pequena que você vai executar, as atividades sequenciais, dividindo ali com o pessoal que está executando o trabalho. Para quê? Para que você montar e cada atividade de cada pessoa, cada grupo de atividade, você conseguir o objetivo grande, que é justamente a execução do projeto. Um outro item também que deve ser comentado é justamente a questão do monitoramento da integração. Que isso aqui eu posso dar um exemplo, um case, que é bem interessante, que é no caso da Copel, que justamente é um caso de software, que o nosso, nossa apresentação tenta sempre puxar, que o pessoal envolvido eles necessitavam substituir um sistema de monitoramento, um sistema de supervisório da empresa, né? E tinha já o supervisório antigo, eles tinham que substituir por um novo, né? Só que o que acontece? Esse supervisório novo, ele foi feito pelo pessoal, pelo fabricante, né? Foi chamado o pessoal, os stakeholders, para essa análise. Só que o pessoal de operação, que é o pessoal que justamente vai estar na execução ali no front-end da tarefa que vai ser desenvolvida ali juntamente com o supervisório, eles não foram necessariamente
encaminhados junto, não trabalharam junto com essa integração desse supervisório, né? O que teve o problema, então, né? Foi substituído esse supervisório, né? E quando o supervisório novo foi instalado, várias configurações antigas que tinham sido feitas, né, na versão que era uma versão que não tinha um backup, né? Então o pessoal fez um novo supervisório, pegou as configurações, aquelas configurações não eram as mesmas configurações que estavam executando nas máquinas, né? Quando pegaram essa configuração e jogaram no supervisório novo, o supervisório novo não funcionou da forma adequada. Então, teve vários problemas de configuração, vários problemas de lógica, né? Coisas que foram alteradas durante a permanência do supervisório antigo e que no supervisório novo não tinha, porque, primeira questão, não houve documentação necessária, né? Por mais que seja uma tarefa, não seja necessariamente um projeto, né? Porque o projeto do supervisório antigo já havia terminado, né? Já tinha sido instalado, né? Mas não houve essa documentação necessária e justamente essa questão da integração, né? Dessa troca de informação acabou sendo negligenciada, né? Então, o monitoramento e controle você verifica que é uma coisa bem importante, que ela permeia várias questões do projeto, desde o início do projeto até o final, né? E a próxima etapa vai ser o monitoramento de cronograma, que vai ser repassado para o próximo grupo, o próximo participante do grupo. Da minha parte é somente essa parte aí, ok? Obrigado.